Durante muitos anos eu disse que nunca faria uma lista de resoluções, muito menos tornaria ela pública. E esse vídeo é exatamente sobre por que eu mudei de ideia. Quando eu decidi gravar esse vídeo, desde quando eu tive a ideia, depois quando eu tomei a decisão de gravar, até agora que eu tô gravando de fato, inclusive eu acho que isso aqui já deve ser a 10ª vez que eu repito essa frase, porque eu travo no meio e penso, será que eu realmente gravo e compartilho isso? Enfim, desde que eu decidi gravar esse vídeo, eu pensei, será? E quando eu pensei em gravar esse vídeo, sei lá, foi meio inevitável eu quase dar uma gargalhada, assim, meio que um riso irônico, porque eu realmente passei muitos anos dizendo que eu nunca faria uma lista de resoluções ou de metas do ano, mas o que é a vida se não for essa beleza da contradição? Acho sim que tem beleza na dúvida, né? No engano, na contradição, no mudar de ideia. E cá estou eu, mudando de ideia e decidindo fazer uma coisa que eu disse que nunca faria. Primeiro porque eu gosto de mudar de ideia e segundo porque eu acho que a gente precisa se dar o direito de mudar de ideia e de estar enganado. Ou às vezes não é nem questão de estar errado, de estar enganado, é só questão de se arriscar. E muito desse medo ou receio de fazer uma lista e mais do que isso, né, tornar essa lista pública, pelo menos para mim, morava no medo de ser cobrado, né? Porque quando eu faço uma lista só para mim, eu já tenho a autocobrança, que particularmente a minha é um pouco exagerada em alguns momentos. Mas aí eu parei para pensar, por que medo de ser cobrado se ninguém me cobra tão bem quanto eu mesmo? E aí, junto com esse riso meio irônico, veio um riso acolhedor, né? Um sentimento de, tá, mas tornar essa lista pública pode me ajudar a ressignificar e transformar essa pseudo-cobrança em uma parceria. Porque eu acho que uma lista como essas não necessariamente precisa ser algo irredutível, né? Algo sólido. Porque no meio do caminho a gente pode mudar de ideia. Então essa lista de 26 resoluções para 2026, ela é um norte, ela não é destino. E aí quando eu pensei nisso, acho que veio um alívio e veio a coragem. Então eu quero apresentar para vocês essa lista, lembrando que ela não está em ordem de importância, nem eu separei por tema, nada. Só do jeito que veio na minha mente, eu anotei, e aí eu vou ler cada uma dessas 26 resoluções e também vou comentar rapidamente sobre cada uma, por que ela está nessa lista. Eu acho que vai ser divertido. Priorizar mais o que importa. Cara... Começamos assim, eu não lembro a ordem. Eu vou quase estar assistindo junto com vocês enquanto eu leio. E isso foi uma coisa que eu acho que eu falhei um pouco em 2025, que foi passar algumas coisas na frente de outras e que essas coisas que foram passadas na frente não deveriam estar ali naquele momento. E aí isso aconteceu em várias áreas, acho que em todas as áreas. Decidi priorizar algumas coisas que elas não eram prioridade ali, e aí eu acabei perdendo tempo com coisas que eu não precisava gastar tempo com elas naquela hora. Então esse ano eu quero ter esse compromisso comigo mesmo de analisar melhor a minha lista de prioridades e ser mais estratégico. Voltar a andar de skate. Sim, já faz uns meses que eu tenho sentido muita falta de andar de skate e eu moro, sei lá, 3, 4 quadras de uma pista excelente. Tenho 2 skates em casa, é só pegar e sair. Mas justamente por conta da primeira, né, porque eu estava priorizando coisas que não eram para ser prioridade naquele momento, acabei deixando de fazer algumas coisas, e o skate foi uma delas. Ler pelo menos um livro por mês. 2025 eu li bastante, eu sempre estou lendo, mas eu tenho uma facilidade de ler coisas de trabalho. Então textos mais técnicos, livros mais técnicos, artigos. E esse ano eu quero criar um ritual mesmo, de poder gastar mais tempo comigo e a leitura, e ler por prazer e não só por obrigação. Quero ler pelo menos um livro por mês, porque eu sei que a minha média ano passado não foi de um livro por mês. Levar a turnê Não É Possível para 20 novas cidades, com certeza. Se você está vendo esse vídeo e não sabe, no final de agosto de 2025, eu estreiei o meu show solo Não É Possível, e esse ano a meta é rodar com esse show, circular com esse show, e eu quero sim, pelo menos 20 novas cidades e espero dobrar essa meta. Fazer uma hortinha em casa. Esse com certeza é um desejo que eu tenho desde que eu e a Lu mudamos para essa casa e pô, a gente tem espaço aqui, tem um jardim maravilhoso, então dá super para ter uma hortinha ali, plantar algumas coisas,
manjericão, alecrim, tomate cereja. Eu gosto muito de cozinhar, então eu quero muito usar isso. Então esse ano farei. Até comprei, cheguei a comprar ano passado, como que chama? Fertilizante, algumas coisas para melhorar, né, a terra, mas enfim, não dei continuidade no projeto e esse ano vai acontecer. Dormir mais cedo para acordar mais cedo. Irônico, não? Porque nesse exato momento são 3 horas e 2 minutos. E estou aqui, 3 horas da manhã. E estou aqui gravando, então já comecei falhando. Mas tudo bem, uma lista de resolução ela não é destino, é processo. Ela é percurso, então hoje falhei, mas amanhã vou tentar dormir cedo. E dormir cedo é meio relativo, né? Pra mim, dormir meia-noite já é dormir cedo, porque o horário que eu costumo dormir é esse mesmo, de 3h30, 4 horas da manhã. São 3, eu acredito que eu vou conseguir dormir 3h30, e amanhã, 8 horas da manhã, eu já tenho que estar em pé. Então, durmo pouco mesmo. E o meu intuito de dormir mais cedo para acordar mais cedo nem é para dormir mais. É só para poder aproveitar mais o dia mesmo e mais inteiro, né? Porque quando a gente, mesmo eu que durmo pouco desde criança, não tem pra onde correr, né? O corpo da gente pede descanso em algum momento. Conhecer cidades brasileiras que ainda não conheço. Cara, eu sou apaixonado pelo Brasil. Tem tanta cidade incrível que eu não conheço. E tem uma coisa que eu nem sei se eu me orgulho de falar, mas eu conheço muita cidade do Brasil. Mas eu acho que 90% dessas cidades eu fui a trabalho. Então algumas eu consegui ter um dia de folga, outras não. Então eu queria muito voltar em algumas cidades para aproveitar e conhecer outras que naturalmente o show não vai para lá, porque é uma cidade que não faz sentido levar o show, às vezes não tem público, ou enfim, não é uma cidade que vai entrar no circuito, mas não quero só trabalhar, né? Quero ir para aproveitar, para curtir mesmo, conhecer. Relevar mais, deixar de ser tão cruel comigo mesmo. Outra resolução que tem tudo a ver com a primeira, de priorizar mais o que importa. Porque eu acho que esse é um ciclo meio vicioso, né? Um ciclo perigoso, que é, eu priorizo uma coisa que não tem que ser prioridade naquele momento, aí naturalmente eu deixo de fazer uma coisa que era para estar sendo prioridade. Aí porque eu deixei de fazer essa coisa importante, eu começo uma autocobrança exacerbada, que é a mesma autocobrança que me travava em relação a fazer uma lista de resoluções do ano e que me travou de gravar esse vídeo. E aí eu começo a ser cruel comigo mesmo e começo a ficar estressado e não relevar tanto. Enfim, acho que esse ano eu quero muito conseguir relevar mais as coisas e ficar mais em paz, mais de boa. E com certeza, se eu priorizar mais as coisas que importam, eu naturalmente acho que vou me cobrar menos também. Lançar uma linha de produtos. Essa eu não vou comentar muito, não. É isso. Uma resolução para esse ano. Ir mais ao teatro. Nossa, eu acho que eu tô falhando muito em não ir tanto para teatro. Esses dias um amigo postou que ele foi 87 vezes ao teatro esse ano. Esse não, né? 2025. Nossa, 87 vezes. Tudo bem que é um número realmente muito alto, mas na hora que eu parei para contar quantas vezes eu fui no teatro, aí eu cheguei à conclusão, preciso melhorar isso. Comprar mais coisas para mim e não só pro trabalho. Essa é uma dificuldade que eu tenho desde quando eu comecei a ganhar dinheiro, ganhar meu próprio dinheiro. Eu tenho muita dificuldade de comprar qualquer coisa. Eu tenho muita dificuldade de gastar dinheiro. E não é uma questão de ser mão de vaca. Eu só não me sinto confortável. Eu não sei, tem algumas questões, na verdade eu sei, né? Tem algumas questões aí da minha infância, enfim, do meu passado que explicam, né? Mas eu acho que não justifica. Então, quero muito poder comprar mais coisas para mim, né? Para me presentear mais. Acho que vai me fazer bem. Quero me dar mais presentes. Ser mais disciplinado, com certeza, se eu tivesse que definir 2026 para mim em uma única palavra, eu definiria em disciplina. Esse é o meu foco em todas as áreas. Visitar mais minha mãe. Esse eu preciso também priorizar. Minha mãe mora em outra cidade, mora no interior, eu moro em São Paulo capital, ela mora em Bauru. E preciso criar uma recorrência e uma constância nas minhas visitas. Tirar férias e conhecer um país da América do Sul. Eu saí do Brasil só uma vez. Foi quando eu conheci Buenos Aires, há muitos anos atrás, acho que foi em 2012, que é uma cidade que eu quero muito voltar. Quero até ressignificar, porque na época
Foi uma viagem um pouco complicada, não pela cidade, mas pelo contexto que eu estava vivendo na época. Eu quero muito voltar em Buenos Aires, mas quero conhecer toda a América do Sul. Se a gente se organizar direitinho, todo mundo tira férias. Ser mais constante na criação de conteúdo, também outra meta forte para esse ano. Acho que ano passado foi bem legal, publiquei bastante coisa, fiz bastante coisa, me relacionei bastante com quem me acompanha, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Mas esse ano eu quero que a minha criação de conteúdo ela entre num outro momento, num momento de não só constância, mas consistência também. Fazer aula de cerâmica. Sim, cara, como eu tô com vontade de aprender cerâmica. Quero muito, já achei um curso aqui em São Paulo, quero muito me organizar e fazer. Pô, deve ser muito legal, deve ser terapêutico, deve ser muito interessante. Eu tenho muita curiosidade, muita vontade de estudar cerâmica e vai acontecer esse ano também. Ter menos tempo de tela, sim, e aí eu acho que isso até se linka com a questão da leitura, né? Então, ter um tempo ali, fazer um ritual noturno antes de dormir, lendo, isso naturalmente vai diminuir meu tempo de tela, mas também quero diminuir um pouco ao longo do dia, um pouco de tempo de tela. É difícil porque, querendo ou não, eu trabalho diretamente com o celular e com o computador o dia inteiro, então quero muito diminuir meu tempo de tela durante esse ano. Buscar mais o desconforto e arriscar mais. Inclusive, essa resolução, eu acho que ela merece um vídeo longo inteiro falando sobre o desconforto. Eu tenho uma relação com o desconforto que eu particularmente gosto, essa coisa do risco, né, de estar numa situação, num ambiente desconfortável, eu acho que pode ser muito interessante, se feito, obviamente, com cautela e com propósito. E eu acho que em 2025, em alguns momentos, eu me coloquei em situações confortáveis demais. Até por isso que eu acho que eu acabei deixando de priorizar coisas importantes e decidindo priorizar outras. Porque eu acho que eu acabei me colocando em algumas situações muito confortáveis e acho que está na hora de ousar um pouquinho, de arriscar um pouquinho mais e ficar um pouquinho desconfortável. Me exercitar mais. Isso não é porque em 2025 não me exercitei. Eu acho que eu fui super bem na questão exercício físico. Para mim foi um salto assim, de 2024 para 2025, mas em 2026 eu quero ficar ainda melhor. Priorizar mais os meus hobbies e tempo de qualidade comigo. É isso. Priorizar mais o que importa e os meus hobbies. Aí também conecta com o do skate, né, também. Mas eu não tenho só o skate de hobby, então... E aí também se conecta com menos tempo de tela, né? Tem várias resoluções que elas se complementam. Então, sim, esse ano eu quero cultivar mais os meus hobbies. Dobrar o número de artistas atendidos pela Biombo Produções. Se você está vendo esse vídeo também e não sabe, eu tenho uma produtora cultural chamada Biombo Produções, e esse ano eu quero dobrar o número de artistas que a gente atende. Levar a Lu para conhecer Fortaleza, e essa resolução se conecta com a próxima, que é passar pelo menos uma semana em Fortaleza. Então, a Lu, para quem não conhece, é minha companheira, Luana Mascari, cantora, pianista, ukulelista, maravilhosa. Ela não conhece Fortaleza, então preciso levar ela para conhecer, apresentar Fortaleza para ela, e aí aproveitar essa situação e ficar uma semaninha. Mas também agendar uns shows ali em Fortaleza e na região e aproveitar para trabalhar um pouco também. Olha, eu de novo querendo viajar a trabalho. Eu tô falando, pessoal, é difícil. Estudar mais. Já fazia um tempo que eu não fazia um curso, e esse ano eu fiz um curso maravilhoso com Marcelo Lujan, que é uma referência de comicidade física hoje no Brasil. Ele é argentino, se não me engano, de Córdoba, e mora no Brasil há muitos anos, acho que 30 anos, alguma coisa assim. Ele é realmente referência em comicidade física. Eu fiz um curso com ele de humor e teatro físico e foi maravilhoso. E fazia muito tempo que eu não estava em sala de aula. Como é bom estar em sala de aula, né? Essa troca presencial com colegas e com o próprio professor é outra coisa. Então eu decidi que eu quero também ter uma agenda recorrente de cursos e esse ano eu quero fazer mais. Resolução número 25. Eu acabei de ver a 26, é realmente a número 1 que eu quase não coloquei nessa lista. Mas vamos lá, a 25. Ir em um show internacional, e essa é uma curiosidade sobre mim. Eu acho que eu nunca fui num show internacional, de um artista internacional. Se eu fui, era um artista que eu não era tão fã, porque eu não lembro.
E 26ª resolução para 2026 é uma coisa que eu pensei muito se eu colocava aqui, porque colocar nesse vídeo é dar um spoiler. Essa é uma coisa que eu tô segurando calado desde 2020. Só que justamente por isso que eu coloquei nessa lista, porque faz uns 5 anos e meio, porque foi na metade ali de 2020 que eu decidi isso, que eu tô com isso na cabeça, né? Quase 6 anos com isso na cabeça. Eu tô trabalhando nisso sem priorizar, então eu decidi colocar nesse vídeo para que eu tenha documentado um compromisso. Esse aqui eu acho que é o único item que eu coloquei para que seja um compromisso, que é lançar meu primeiro livro. Compromisso firmado, spoiler divulgado, eu quero muito esse ano lançar. E é isso, jogar pro mundo para que eu realize. Ufa! Não doeu tanto. Eu acredito que essa lista tem muito mais a ver com quem eu tô tentando ser do que com o que eu quero fazer esse ano. Porque não é sobre uma lista de metas irredutíveis, sólidas, intocáveis. É sobre o percurso, sobre o trajeto. E muitas resoluções dessa lista, elas são simples. Não necessariamente fáceis de serem executadas, mas são simples. Até porque se elas fossem fáceis, elas não estariam nessa lista. E é essa simplicidade que eu quero buscar, porque para mim o segredo está muito mais na constância do que na ambição. Se eu decidir no próximo fim de semana pegar o meu skate, caminhar essas 3 quadras, colocar na pista e andar, e no outro fim de semana fazer a mesma coisa, e no outro de novo, e mesmo que depois de 15 dias eu faça de novo, eu já voltei a andar de skate, então eu já cumpri uma das resoluções. E claro, essa lista toda nasceu a partir da beleza do engano, da dúvida, da mudança de ideia. Pode ser que eu venha a falhar em alguma dessas resoluções, e tá tudo bem, isso não vai invalidar o compromisso comigo mesmo, né? Porque aqui o compromisso é só comigo mesmo. Com vocês eu tô dividindo, até para que a gente consiga dar as mãos e caminhar juntos, e de repente você tem as suas resoluções e tá passando pelos mesmos dilemas, os mesmos receios. Então a intenção com esse vídeo, mais do que dividir com vocês, é incentivar vocês a também fazerem talvez uma lista de resoluções, se você se sentir confortável com isso, entendendo que isso não precisa ser feito para te pressionar, mas para te incentivar. Pode ser que algumas dessas resoluções mudem? Pode. Talvez algumas caiam? Talvez. Mas hoje, elas dizem muito sobre quem eu tô tentando me tornar. Se alguma dessas resoluções fez sentido para você, comenta aqui para eu saber. Eu me chamo Flakes, se inscreve aqui no canal, me segue nas outras redes sociais para você poder acompanhar todas essas resoluções aí que eu defini para esse ano. E até a próxima.